Bom dia, irei apresentar o posto assíncrono para o 33º CEMIC da Universidade Federal do Maranhão. Meu nome é Regina Ferreira Ribeiro, meu trabalho tem como título a avaliação da estabilidade de nanopartículas Kochel, magnetitas recobertas com ouro e magnetitas recobertas com prata em sistemas aquosos. O meu orientador é o professor Francisco Sávio Mendes Sinfroni, do Departamento de Engenharia Elétrica, e o co-orientador Inocêncio Sanches dos Santos Neto. O desenvolvimento de nanopartículas magnéticas ganhou muito destaque da comunidade científica, em especial no diagnóstico e tratamento oncológico por hipertermia magnética. Portanto, é de suma importância que as nanopartículas tenham um comportamento superparamagnético, com preferência por materiais baseados em óxidos de ferro, magnetita e magnemita, devido à baixa toxicidade destes. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo obter um sistema composto por nanopartículas de magnetita, obtidas pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas, combinando-as em uma nanoestrutura magnetitas recobertas com prata ou com ouro, de modo que esse sistema venha a possuir propriedades magnéticas a possível aplicação em nanomedicina. As nanopartículas de óxido de ferro foram obtidas utilizando o método hidrotermal assistido por micro-ondas. Depois de obtidas, elas passaram pelas seguintes técnicas de caracterização: difratograma de raio-x, espectroscopia da região do infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia Raman, espectroscopia no ultravioleta visível. Depois, realizou-se a estabilização de fase em meio aquoso para facilitar sua dispersão em meio celular e avaliou-se a estabilidade de sistemas biológicos a partir da redução do MTT. Comparando os picos de difração das amostras com os dados de difração padrão e organizados de acordo com os pontos característicos, comprovou-se que elas apresentam uma estrutura do tipo espinélio cúbica de face centrada com grupo espacial simétrico FT3M. Além disso, realizou-se refinamento Rictveld. Por ele foi possível avaliar o tamanho médio do cristalito igual a 5,41 nanômetros, caracterizando-as dentro da escala nanométrica. Confirmando o perfil alargado de largura a meia altura dos picos de difração, e de acordo com esses dados podemos atribuir um alto grau de confiabilidade dos dados obtidos devido ao baixo grau de microdeformação. Utilizando a mesma técnica, foram encontrados picos de difração endosteta iguais a 38,27, 44,41, 64,68, 77,53, correspondente aos pontos cristalinos 11, 200, 220 e 311, referência à prata metálica com estrutura cúbica, confirmando assim a presença do Kochel, magnetita recoberta com prata. O espectro de FTIR, mostrado na figura 3 e na figura 4, é usado para caracterizar os tipos de ligações presentes nas nanopartículas de magnetita. Observam-se os picos característicos a aproximadamente 580, 1.600 e 3.400 cm/-1. O modo vibracional próximo de 580 cm/-1 corresponde à vibração da ligação ferro-oxigênio, ligação característica da magnetita, comprovando assim a presença de um óxido de ferro. O espectro de 1.358 cm/-1 e 1.369 cm/-1 pode ser devido às vibrações dos estiramentos simétricos ou assimétricos de NO3, existente em solução, devido ao precursor das nanopartículas recobertas com prata, ou nitrato de prata. É possível observar na figura 5 a proeminência dos picos referentes à fase hematita devido ao poder de espalhamento Raman utilizado. Tendo em mente que o material analisado possui estrutura Kochel, era de se esperar que o espectro Raman medido apresentasse picos referentes à estrutura química do núcleo Co e do revestimento Shell, e as ligações entre núcleo e revestimento. Todavia, não é isso que se observa. Os espectros obtidos, eles apresentam apenas características comuns ao óxido férrico hematita, e nenhum modo vibracional relativo à prata foi encontrado. Supõe-se então que o sinal seja pequeno o suficiente para não ser captado. As nanopartículas produzidas pelo método empregado apresentam baixo caráter hidrofílico, portanto foi indispensável realizar o processo de estabilização delas em meio aquoso. Nesse contexto foi empregado citrato de sódio como agente estabilizante. Então, a espectroscopia ultravioleta visível na figura 6 foi realizada para comprovar na superfície das nanopartículas a presença do citrato de sódio na região de 360 nanômetros. A fim de avaliar a citotoxicidade in vitro das nanopartículas de Fe3O4-prata em linhagens de células saudáveis humanas GM079, que são fibroblastos de pulmão normal, por meio do ensaio da redução do MTT. As nanopartículas de Fe3O4-prata não induziram maior citotoxicidade nessa linhagem celular, obtendo-se um valor de concentração inibitória de 50% de 1.638 microgramas por ml com DMSO
e 2.813 microgramas por ml sem DMSO, ambos em um período de 48 horas. A partir desses resultados, foi possível determinar que as nanopartículas de Fe3O4 nas concentrações de 1.000 até 7 microgramas por ml apresentaram um comportamento de não redução da quantidade de células dos fibroblastos de pulmão normal, o que indica que esse composto apresenta forte caráter de biocompatibilidade em sistemas biológicos humanos. Outro resultado obtido foi a multiplicação celular, indicando que esse composto apresenta potencial para ajudar na regeneração de um tecido danificado. A síntese de nanopartículas de ferro Fe3O4 pelo método hidrotermal surgido por microondas mostrou-se eficiente, produzindo estruturas do tipo spinel FD3M bem definidas, monofásicas, nanométricas e com baixas deformações na rede cristalina, por meio dos dados de DRX. Espectros de FTIR e Raman indicaram modos vibracionais ativos relativos a uma estrutura spinel com alto grau de cristalinidade a curto alcance. O espectro BVIS constatou uma absorção referente ao citrato de sódio. Assim, o método de estabilização de fase das nanopartículas de Fe3O4 em meio aquoso mostrou-se válido, facilitando sua dispersão em meio celular. Avaliando os valores de IC50, que é a concentração inibitória mínima, os testes de citotoxicidade indicaram que as nanopartículas de Fe3O4 em meio aquoso apresentaram biocompatibilidade, indicando que estes materiais apresentam potencial para aplicações biomédicas.